Quando a gente começa a assistir House of the Dragon, uma coisa chama muita atenção. Algumas famílias parecem simplesmente grandes demais para desaparecer. Os Velaryon dominam os mares, os Hightower estão no centro da política e os Strong chegam no auge do poder durante a dança. Só que quando a gente avança 200 anos até Game of Thrones, o cenário é completamente diferente. Lá na série original, algumas dessas casas praticamente somem da história, enquanto outras, que mal tinham destaque em House of the Dragon, aparecem entre as famílias mais poderosas de Westeros. Então, afinal, o que acontece nesse intervalo? Será que essas casas foram destruídas? Perderam poder ao passar dos séculos? Ou será que existe uma parte dessa história que a HBO simplesmente nunca contou direito pra gente? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai acompanhar o destino das principais casas de House of the Dragon e entender por que algumas delas desaparecem lá em Game of Thrones. Enquanto isso, outras fazem exatamente o caminho contrário. Já deixa seu like aí embaixo do vídeo e também confere a sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda demais a gente aqui todos os dias, beleza? Combinado? Então, bora pro vídeo. Assim que a gente assiste House of the Dragon e olha pro auge da Casa Velaryon durante a dança, é quase impossível acreditar no abismo em que eles caíram. Eles eram a segunda família mais poderosa do mundo conhecido, donos da maior frota naval e os únicos capazes de bater de frente com a riqueza da Casa Lannister. Mas a verdade, galera, é que a própria guerra que eles ajudaram a travar acabou destruindo o império que o Corlys, o Serpente Marinha, levou a vida inteira para construir. Durante a Batalha da Guela, que a gente viu bem aí no começo da terceira temporada da Casa do Dragão, os Velaryon perderam 1/3 da sua frota, que era gigantesca, e viram a Vila das Especiarias ser saqueada e queimada até as cinzas, evaporando maior parte da sua riqueza. Décadas depois, após a morte do Corlys, galera, o Alyn, que é quem se torna o Lorde das Marés, até tentou reerguer o poder e a influência dos Velaryon, mas o cenário político já era completamente outro. Sem os dragões e também sem a exclusividade dos casamentos com a coroa Targaryen, aquela potência marítima imbatível foi sendo reduzida a uma casa vassala quase que comum. Mas o que pouca gente sabe é que na linha do tempo principal de Game of Thrones, os Velaryon continuam ativos lá nos livros, convivendo no mesmo mundo que os personagens que a gente já conhece. Aconteceu que na hora de adaptar para a história da TV, a HBO simplesmente optou por cortar esses personagens da tela. Não dá para afirmar aqui com toda certeza qual foi o motivo exato dessa exclusão, se foi para simplificar o roteiro ou foi por outras decisões de bastidores. Porém, que vale um parêntese bem importante. Lá no cânone original, os Velaryon têm a pele branca e exata a mesma aparência dos Targaryen, o que levanta uma forte suspeita de que os produtores preferiram apagar a família justamente para não confundir a cabeça do telespectador casual. Mas se a série acabou deixando a Casa Velaryon de lado, nos livros a realidade é bem diferente. Em A Fúria dos Seis, o Lord Morfon Velaryon mostra que a casa continua muito ativa. Ele entra, pessoal, na famosa Batalha do Água Negra, que acaba rolando lá no final da segunda temporada de Game of Thrones, e acaba morrendo queimado, lutando de forma leal pelas forças do Stannis Baratheon. No entanto, a participação dos Velaryon dos livros não acaba por aí. Mais tarde, no livro seguinte, Festim dos Corvos, a casa prova que ainda tem muito daquela velha audácia através do bastardo chamado Aurelion Waters. Ele acaba, pessoal, caindo nas graças de olhem quem, da Cersei Lannister, que fica fascinada pelo rapaz, justamente porque os traços valyrianos dele lembram muito o seu grande amor de juventude, o Rhaegar Targaryen, que é o irmão da Daenerys. Cega por essa atração física e pela própria arrogância, a Cersei acaba nomeando o Aurene como mestre dos navios e financia uma frota naval gigantesca para ele. E olhem só o resultado: o bastardo Velaryon aplica um golpe tático genial. Ele rouba todos os navios da rainha e foge pros degraus para se declarar um rei pirata. Me digam aí se vocês acham que esse arco poderia ser adaptado em Game of Thrones, porque eu acho que seria bem legal a gente ver na série original. Mas o mistério fica ainda mais intrigante quando a gente olha para casa Hightower. Como a facção dos verdes saiu muito punida da dança, a impressão que fica para quem só assistiu Game of Thrones ou House of the Dragon é de que essa família foi simplesmente aniquilada com o passar dos anos. Porém, pessoal, não é nada disso. Isso, lógico, levanta uma dúvida natural para todo mundo: se eles sobreviveram na obra original, o que exatamente eles ficaram fazendo todo esse tempo? A resposta é que nos livros lá de Game of Thrones, os Hightower continuam absurdamente ricos e intocáveis lá no sul da Campina, perfeitamente isolados na sua fortaleza impenetrável em Vila Velha. O que mudou, pessoal, foi apenas a estratégia política deles depois da dança. Os Hightower acabaram percebendo que colocar a mão diretamente no trono de ferro era uma sentença de morte muito rápida, então eles decidiram recuar para as sombras. Ao invés de buscar a coroa, eles voltaram a focar no poder silencioso que moldou Westeros. Dessa
forma, eles mantiveram o controle absoluto e indireto da cidadela dos Maesters e também da Fé do Sete, que afinal são as duas instituições aí mais poderosas de todo o Westeros. Lá em Game of Thrones, pessoal, rola que eles foram escanteados apenas para que a casa Tyrell pudesse brilhar sozinha como os grandes senhores da Campina. Mas nos livros, o Festim dos Corvos, o peso dos Hightower continua gigantesco, misterioso e extremamente perigoso. Atualmente, na obra do Martin, o Lord Layton Hightower está trancado no topo de Torre Alta e quase nunca desce de lá há mais de uma década. É dito aí, de acordo com rumores, que ele está cercado por livros de feitiçaria, preparando magias pesadas para tentar bater de frente de uma tal invasão iminente do Euron. E aí, quando a gente olha para as terras fluviais, encontramos mais duas famílias clássicas que também estão vivas na época de Game of Thrones e não foram mostradas aí na série original. As casas Blackwood e Bracken. A série, pessoal, acabou não mostrando, mas a verdade é que aquela mesma rivalidade sangrenta que a gente viu pegar fogo em House of the Dragon continua existindo ao longo dos séculos, inclusive em GOT. Lá na Casa do Dragão, o ódio milenar dessas duas casas é o verdadeiro motor que faz o centro de Westeros pegar fogo. A gente viu isso, pessoal, logo no início do conflito, com um massacre brutal que aconteceu na Batalha do Moinho Ardente, aí na segunda temporada da série. Mas quando avançamos quase 200 anos para a linha do tempo de GOT, essas duas casas guerreiras simplesmente sumiram da adaptação da HBO. Acontece, pessoal, que na série original, os produtores e roteiristas de Game of Thrones decidiram resumir toda a política das Serras Fluviais, e nos livros é muito mais complexa, somente a Casa Tully e as traições da Casa Frey. Eles acabaram cortando qualquer menção a essa rivalidade histórica, provavelmente para poupar tempo de tela e não confundir o público casual com os brasões e nomes mais complicados. Porém, nos livros do George R. R. Martin, a realidade é genial. O mais engraçado e completamente bizarro dessa história é que, mesmo 170 anos depois da dança, eles continuam se odiando com todas as forças. O Impérios cai, os dragões morrem, os reis são assassinados, mas a rixa que existe entre os Blackwood e os Bracken se mantém intacta. Durante a Guerra dos Cinco Reis, lá nos livros, o Lord Titus Blackwood se recusa a se ajoelhar para a coroa e continua lutando sozinha de forma leal em nome do falecido Robb Stark. E adivinha, galera, quem aproveita a situação e lidera os exércitos para cercar o castelo dele? O seu eterno rival, Jonas Bracken. Ele simplesmente vira a casaca e se alia aos Lannister só para ter o aval do Trono de Ferro para destruir os Blackwood por uma vez por todas. Esse cerco nos livros é tão tenso, galera, e o ódio deles é tão profundo que a guerra ali não acaba nunca. O conflito ali só é paralisado quando o próprio Jaime cavalga pessoalmente até a sede dos Blackwood para negociar a trégua entre os dois lados. E para fechar esse caixão de missões, galera, nós vamos ainda falar da Casa Celtiga. Eles são uma das poucas famílias do continente que carregam o puro sangue da antiga Valíria, sentando aí no Conselho da Rhaenyra com a sua imponente capa de caranguejos. Na série, um representante dessa casa, e que não é muito querido pelo público, é o Bartman Celtigar. E sim, ele não tem esse cabelo, essa aparência por ser velho, e sim porque muito provavelmente ele carrega as características valerianas, assim como a própria Rhaenyra. Na série aí fica uma sensação de que eles foram aniquilados ou extintos, já que nunca são citados lá em GOT. Mas a verdade é que eles nunca deixaram de existir, estão sim presentes na história da original. O que acontece, pessoal, com Celtigar foi um colapso financeiro devastador. Durante a dança, o castelo deles na Ilha da Garra foi brutalmente invadido e saqueado durante a guerra, e eles perdem grande parte da sua frota e dos seus tesouros valerianos. Afinal, eles também são uma família muito rica nessa era, sem a sua fortuna antiga e sem apoio dos dragões Targaryen, muito parecido com o que rola com os Velaryon. A casa acaba encolhendo drasticamente de tamanho e influência. Eles passaram quase 200 anos seguintes isolados na sua ilha, vivendo como os lords menores que quase ninguém lembrava. Quando chegamos lá nos livros de GOT, a linhagem dele continua viva através do Lord Adrian Celtigar. Ele até tenta recuperar um pouco da relevância apoiando a campanha do Stannis Baratheon, mas acaba sendo capturado e dobrando o joelho para a Casa Lannister após a Batalha do Água Negra, aquela mesma batalha que a gente vê no final da segunda temporada de Game of Thrones. E se o sumiço dos Velaryon e dos Hightower, além do apagamento bizarro da Casa Celtigar e Blackwood, foi apenas uma grande canetada da HBO, o destino da Casa Strong seguiu um caminho muito mais sombrio e definitivo. Diferente, galera, de todas essas famílias que acabaram sobrevivendo aos trancos e barrancos ou se esconderam na sombra dos livros originais, os Strongs não tiveram uma segunda chance. Acontece que eles não foram ignorados pelos roteiristas da GOT. Eles foram literalmente, pessoal, varridos do mapa. Muitos em Westeros acreditam que a grande força por trás desse apagamento, além da própria guerra, é a chamada famosa maldição de Harrenhal. Embora nos livros isso seja tratado como uma superstição, a coincidência, galera, é assustadora. Quase toda
família que tenta dominar aquele castelo derretido acaba encontrando um fim trágico. E os Strong aqui não conseguiram escapar disso. Como a gente viu lá na primeira temporada de House of the Dragon, a casa já tinha perdido seu Lorde, o Lionel Strong, e o herdeiro, o Harry, naquele incêndio extremamente suspeito provocado nos próprios aposentos do castelo pelo próprio Larys. Com isso, o que restou da liderança da família caiu inteiramente no pé torto, o mestre dos sussurros que manipulava o jogo pelos bastidores. O problema, galera, é que a esperteza e as teias dos lares se encontraram em uma parede de tijolos quando a guerra acabou e os nortenhos descem para botar a ordem em Porto Real. Durante o evento tenso que ficou conhecido como a Hora do Lobo, Lord Cregan Stark tomou o controle da capital e não teve a menor paciência para as intrigas e manipulações dele. O Cregan julgou e condenou Larys por traição e pelo suposto assassinato do rei Aegon II. Sem pestanejar e sem aceitar acordos, o próprio Senhor de Winterfell usou a sua espada de aço valeriano a gelo para arrancar a cabeça do último líder Strong. Como o Larys, galera, nunca casou e não deixou filhos ou herdeiros, a linhagem principal da casa foi cortada ali mesmo, no fio da espada. Foi o fim absoluto e irreversível para a casa Strong, o que acabou alimentando ainda mais a lenda sombria que cerca as paredes de Harrenhal. Mas ok, agora que a gente entendeu quem foi varrido do mapa, a gente precisa falar sobre a grande inversão dessa história. Afinal, por que as casas que carregam Game of Thrones nas costas quase nunca dão as caras na Dança dos Dragões? Vamos começar, pessoal, por uma casa bem famosa, que é a Casa Tyrell. Na segunda temporada da série, a Alicent até pede pro outro Hightower ir até o Jardim de Cima negociar apoio, mas a verdade é que os Tyrell não aparecem. O motivo nos livros, pessoal, é bem prático. O Lorde de Jardim de Cima, nessa época, é quase um bebê, uma criança. A mãe dele, agindo como regente, percebe que entrar numa briga de dragões seria suicídio, então ela declara neutralidade e tranca os portões do castelo para qualquer negociação. O mesmo acontece com a Casa Martell no extremo sul, lá em Dorne. Eles até são mencionados na primeira temporada, durante aquelas turnês da Rhaenyra em busca de marido, mas a participação política deles morre ali mesmo. A princesa Lyanna Martell sabe muito bem que Dorne ainda é um principado independente. Quando a dança estoura, ela simplesmente cruza os braços e deixa os dorneses assistindo de camarote enquanto os Targaryen se destroem sozinhos. Mas se os Tyrell e Martell ainda ganham algumas menções na série, a Casa Greyjoy foi completamente ignorada pela HBO até agora. E isso, pessoal, acaba sendo uma pena, porque lá em Fogo e Sangue, a participação deles é o puro caos. Na época da dança, o líder das Ilhas de Ferro é o chamado Dalton Greyjoy, um pirata sanguinário de apenas 16 anos. Na obra original, o próprio Daemon é quem vai negociar com ele, dando carta branca para os nascidos de ferro saquearem as terras da Casa Lannister. O Lula Vermelho não dá mínima para quem vai sentar no trono de ferro. Ele só usa a guerra civil como uma desculpa, então, para invadir as cidades, roubar navios e enriquecer sem nunca precisar bater de frente com o dragão. Lá em Fogo e Sangue, inclusive, os verdes tentam comprar a frota Greyjoy para bater com Serpente Marinha, mas esse acordo do Daemon de saquear cidades e roubar os ouros dos leões acaba sendo muito mais vantajoso. Mas afinal, por que será que a produção de House of the Dragon deixou essas grandes famílias gigantes de fora? E para mim, a explicação mais provável é que é uma escolha criativa para focar 100% na Casa Targaryen. Enquanto GOT contava a história de um continente inteiro disputando poder, o que dava espaço para dezenas de casas brilharem no roteiro, a dança, pessoal, para os roteiristas aqui da série, no fundo é uma tragédia familiar. É um conflito muito mais íntimo e fechado, focado na Casa Targaryen. Afinal, essa série leva o nome deles. Logo, trazer os Tyrell, os Martell, os Greyjoy pra tela iria exigir muito mais tempo de desenvolvimento e um orçamento absurdo com novos cenários, figurantes e tudo mais. Sim, faz sentido para eles terem preferido simplificar esse tabuleiro para poder investir dinheiro animando os dragões aí, fazendo mais batalhas. Eu, pessoalmente, preferiria uma série mais longa, com mais famílias, com mais intrigas e mostrando em mais casas assim como era GOT. Mas agora eu quero saber a sua opinião, porque eu quero que a conversa continue aí embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu like embaixo no vídeo, a sua inscrição aqui no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!